Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Rastelli Meeting. E no nosso tema de hoje nós vamos falar sobre cílios tecnológicos e fios ProMade. Se você ainda não faz extensão de cílios, eu te adianto que esses são os dois produtos mais falados entre todas as profissionais ao redor do mundo. Ele vem sido tema de diversas discussões, debates e, é claro, sempre existem aquelas opiniões que o produto é bom ou não. Então, para poder esclarecer essas dúvidas que podem surgir ao longo da tua carreira, a gente preparou essa aula com todas as informações para que você não tenha dúvida e conheça, é claro, os benefícios e não de se trabalhar com esse produto. Vem comigo! Quando a gente fala sobre fios tecnológicos, significa que existe alguma tecnologia que foi desenvolvida para fazer com que esses cílios ofereçam algum benefício extra que os outros fios tradicionais não ofereçam. Quando a gente faz o procedimento da maneira tradicional e convencional, nós aplicamos uma extensão em um dos cílios da minha cliente. Isso a gente considera como a técnica clássica, tá? Que é onde o profissional ele começa a carreira e é a técnica que a gente considera como se fosse o pretinho básico. Você nunca vai errar em fazer um procedimento fio a fio nos cílios da cliente. Por que eu digo isso? Hoje no mercado a gente vê uma publicação muito maior de trabalhos realizados com volume russo. Fios mais finos, utilizados em maiores quantidades para ocasionar um volume maior. Mas às vezes o que vale lembrar é o gosto da nossa cliente. Não adianta eu fazer aquilo que eu considero bonito, sendo que no final a minha cliente não fica satisfeita. Eu já passei por algumas situações durante a minha carreira onde eu tive essa decisão de fazer aquilo que eu considerava o melhor para ela e no final a cliente acabava achando que ficava um pouco a mais. Passavam-se alguns dias, quando os cílios começavam a cair um pouquinho, aí sim ela gostava, porque o resultado ficava mais natural, mais delicado e etc. Foi aí que eu comecei a perceber, bom, não adianta eu fazer aquilo que eu acho bonito, eu preciso ouvir a minha cliente. E quando a gente escuta o desejo da nossa cliente em fazer extensão de cílios, aí sim a gente seleciona a melhor técnica. Porém, como o mercado ele cresce e as profissionais têm aquela necessidade de mostrar que sabem o que faz, às vezes o procedimento do fio a fio pode parecer que não encanta tanto, onde aí acabam acontecendo aquelas situações onde o profissional acaba fazendo só volume russo, só um determinado tipo de trabalho, como se fosse um carimbo nos olhos das clientes. A magia de se trabalhar com extensão de cílios é exatamente o oposto disso. Quando a gente trabalha com extensões de cílios, nós temos milhares de produtos que me permitem fazer milhares de resultados. Cabe a mim, como profissional, saber utilizar cada produto para cada cliente. Um resultado não precisa e não deve ser igual ao outro. Nós somos pessoas diferentes, com estilos diferentes, com personalidades diferentes. E o nosso trabalho deve ser feito por medida. Cada cliente, cada pessoa que chega até mim precisa ser escutada e precisa ser ouvida para que eu consiga alcançar o que ela está procurando. Por mais que às vezes eu ache que pode ficar melhor um pouquinho mais de volume ou alguma curvatura um pouco mais acentuada, o mais importante é que o seu cliente saia satisfeito. Por isso que quando eu faço extensão de cílios, eu sempre recomendo aos meus alunos de terem um portfólio diferenciado, onde o cliente pode avaliar se ele gosta de fio a fio, se ele gosta de híbrido, se ele gosta de volume. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos para que vocês possam avaliar e ver essa diferença que eu estou passando para vocês. Dá uma olhadinha. Agora você consegue entender. Se você fosse meu cliente, quando você chegasse no meu estúdio, você veria essas fotos e você conseguiria me dizer qual é o melhor trabalho
para você? Qual dos trabalhos você considera o melhor para o seu estilo de pessoa, para a sua personalidade, para o seu estilo de vida? Só que acontece o seguinte, antigamente a gente passava somente do fio a fio para o volume. Nessa transição de carreira, o profissional se tornava rápido e ágil, rapidamente, pois à medida do procedimento, à medida dos atendimentos que você faz diariamente, você ganha uma agilidade muito rápida. Então, quando o profissional ele chegava para fazer a especialização em volume, se ele já sabia fazer o fio a fio, ele acabava se sentindo frustrado, porque quando a gente passa por essa etapa e eu deixo de fazer o fio a fio e eu venho fazer o volume russo, quando eu chego no volume russo é como se eu estivesse dando um passo para trás. Eu preciso aprender uma nova técnica, eu preciso aprender a trabalhar com um novo estilo de pinça e ninguém gosta de ter a sensação de estar aprendendo de novo ou dando um passo para trás. Mas é aí que você tem que ter a cautela. Quando eu aprendo uma técnica nova, é claro que ela vai ser um pouquinho mais complicada no início. Até mesmo porque se fosse uma coisa tão simples, não precisaria de curso, não precisaria de formação. Quando eu aprendo uma técnica de volume, eu preciso desenvolver a técnica de se abrir fãs. A palavra fãs, ela é utilizada quando a gente tem leques de vários fios formando como se fosse um V. É assim que é feita a técnica de volume. A profissional, na hora do procedimento, ela monta esses fãs para ser aplicado nos cílios da cliente. Porém, como nessa técnica nós trabalhamos com fios mais finos, bem mais finos, e a profissional precisa se dedicar a aprender essa técnica, mas algumas das profissionais acabam deixando esse projeto de lado, acabam deixando essa técnica de lado por não quererem praticar ou acabam aplicando essa técnica de maneira inadequada, aplicando volumes excessivos, não abrindo os fãs da maneira como se deve, ocasionando peso excessivo no fio natural da cliente e, consequentemente, ocasionando falhas nos olhos. Provavelmente, se você já é profissional, você já deve ter tido aquela cliente que quando você fala e você oferece a técnica volume, ela se assusta. Ela pode não querer, porque a maneira como eu vendo o meu produto para a cliente pode ajudar ela a estar ok, ou pode assustar ela. E a gente percebeu isso ao longo dos anos. Quando a gente tem uma cliente que ela é fiel ao fio a fio, quando eu oferecia a técnica do volume, isso assustava um pouco. Então eu precisava mostrar para ela que o volume, ele poderia ser um volume light, um volume mais delicado, um volume mais natural. Até mesmo porque existem muitas profissionais que trabalham com essa técnica porque a maioria dos clientes querem ter os cílios, mas sem ter aquela sensação de que eles são falsos. Sem que a pessoa olhe para ela e pense, nossa, eu tô vendo cílios antes de qualquer coisa. A maioria das clientes gosta de se sentir bela, mas é claro que aquela beleza seja dela, seja uma beleza natural. O nosso trabalho com a extensão de cílios é destacar essa beleza natural dela, cobrindo falhas, melhorando imperfeições e destacando com que o olhar dela seja realmente mais atraente, mais bonito e etc. Então, com essa situação, as fábricas e, como eu falei, a técnica ela vem se desenvolvendo, foi se criado esses fios tecnológicos para evitar que o profissional se sinta dando esse passinho para trás ou tenha essa sensação de frustração por não conseguir realizar a técnica de volume. Lembrando que a única coisa que diferencia um profissional que executa a técnica de volume da maneira tradicional e um que não executa é só o treino, tá? Lembrem sempre que todos começaram do zero, tá? A única coisa, como eu falei no nosso primeiro vídeo, é a dedicação. Mas, como hoje o mercado ele mudou, os profissionais estão querendo ser mais ágeis, estão querendo oferecer o procedimento mais rápido, ganharem milhões, a gente percebeu a necessidade de ter um produto que já fosse mais rápido para que a profissional aplicasse, porém com que ele não ocasionasse um excesso de peso no fio natural. Sabe por que o excesso de peso ele é importante? Pensa comigo se você consegue imaginar um trampolim.
Se eu tenho uma pessoa, que vai até a ponta desse trampolim e ela pula para saltar na piscina, esse trampolim ele não tem nenhuma alteração, ele não pesa, ele faz o mesmo trabalho e ele continua ali. Se nós formos em um grupo de 10 pessoas até a ponta desse trampolim, provavelmente esse trampolim ele vai pender, ele vai ficar um pouco mais propenso a quebrar. Quando eu pulo desse trampolim, o meu pulo não vai ser tão bom e provavelmente eu vou ter algum trauma na base desse trampolim. Agora imagina se eu venho com 50 pessoas bem na pontinha desse trampolim. Provavelmente esse trampolim não vai aguentar e ele vai quebrar. O mesmo acontece com as extensões de cílios. Quando a gente tem fios mais finos para ser aplicados em quantidades maiores, eu preciso de uma formação que me ensine a como calcular a quantidade exata de fios que esse fio pode suportar. Porque se eu coloco uma quantidade muito grande em um fio apenas, eu posso conseguir um resultado mais volumoso, mais cheio, em menos tempo. Porém, se um fã desse cair, eu já vou ter um espaço enorme de uma falha. E o risco de o cílios natural quebrar e se danificar é muito maior. Então, como a gente não para de pensar dia e noite para trazer algo que realmente melhore e agilize o trabalho de vocês, nós trouxemos os fios tecnológicos, que possuem uma tecnologia inovadora para agilizar o trabalho dos profissionais. Agora, qual é essa tecnologia e por que eles são considerados tecnológicos? Quando a gente faz o procedimento da extensão, o conceito de se aplicar volume é aplicar mais do que um fio com essa espessura mais fina em uns cílios da cliente. Para que você não tenha trabalho em criar os seus fãs, esse fio ele já vem trançado, a base dele é trançada, formando um 3D na hora de você aplicar nos cílios da cliente. Quando eu falo 3D, eu falo 3 fios que são envolvidos. Isso já triplica a quantidade de volume dos cílios natural da cliente. Eu garanto para você, se você souber fazer o uso desses cílios de maneira certa, adequada, você consegue um resultado muito, muito bom, semelhante ao resultado do volume rosto e, é claro, um resultado de tempo, com um tempo muito menor. Só que aí é onde mora o perigo. Hoje, você vai ouvir muito falar sobre cílios tecnológicos, mas você não pode apenas trabalhar com ele, porque ele é um fio produzido de uma maneira diferente para poder ocasionar um resultado. Mas e se esse fio ele para de ser produzido? E se acontece algum problema na fábrica e a gente tem uma falta da matéria-prima? Não sei, qualquer coisa que aconteça. Você como profissional precisa ter outras opções e precisa ter o conhecimento de como utilizar cada produto para saber oferecer um resultado diferente para a tua cliente. Lembra que eu falei que a gente não pode trabalhar somente fazendo o mesmo carimbo nos olhos da cliente? Então, se hoje eu estou falando para você, os fios tecnológicos vieram para ajudar, agregar e promover algo a mais para você, não significa que você só vai utilizar eles. Você pode utilizar eles de uma maneira inteligente e estratégica para o seu negócio. Quando você quer atender no horário do almoço, para atrair as pessoas que às vezes só têm o tempo do almoço para fazer uma extensão de cílios. Quando você quer fazer o procedimento em horários noturnos, para você que quer trabalhar até mais tarde, poder pegar as pessoas que saem do trabalho. Você pode trabalhar de maneiras estratégicas, mas não trabalha só com ele. Porque se você trabalhar só com ele, você está escolhendo o teu nicho e você está deixando de atender outras profissionais. Porque com os fios tecnológicos eu não consigo ter troca de espessura, é muito mais difícil eu conseguir um resultado mais natural que se assemelhe aos nossos cílios. E também eu não consigo, de repente, ter um direcionamento certo desses fãs. Por exemplo, se eu quiser criar um efeito de delineado, se eu quiser ter um efeito de olhos de gato, porque o fio ele já veio com as bases trançadas e com a forma feita de fábrica. Então o resultado dos meus cílios vai ser sempre o mesmo. Espero que vocês entendam o que eu estou tentando passar. Mas é claro, os fios tecnológicos são a novidade do momento, então você precisa conhecer. Alguns nomes foram dados para a técnica quando é utilizado esse fio
mas de fato não significa que ele tem essa origem. Eu vou te dar um exemplo. Os fios Y, que são 2 fios com a base trançada. Vamos começar com ele. Ele ocasiona um efeito duplo dos cílios da cliente. A cliente vai ter o dobro dos cílios que ela já tem. Porém, a ponta desses fios, ela está para fora. Então, o efeito que eu ocasiono é diferente do que se eu for fazer 2 Ds com a técnica tradicional do volume. O resultado vai ser completamente diferente. E aí, para esta técnica, foi-se dado o nome de volume brasileiro. Mas por que foi dado o nome de volume brasileiro? Talvez porque as profissionais do Brasil foram as que se adaptaram mais a esse produto e utilizaram ele em maior número. Profissionais de outros países, como Rússia, Estados Unidos e até mesmo aqui na França, utilizam técnicas e produtos diferentes. Talvez por isso ele não é tão popular quanto no Brasil. Mas o fato de chamar volume brasileiro não significa que foi o Brasil que desenvolveu essa técnica. Apenas foi dado um nome comercial para o resultado causado através desses cílios. Depois disso, nós temos os fios W. Nesse fio, nós acrescentamos um fio. Então, nós temos 3 fios em um apenas, com essa base trançada. Para este fio, o nome do trabalho, quando é realizado através desse produto, é chamado de cílios egípcio. Talvez no Egito eles tenham sido um pouco mais adeptos a esse produto, mas nada justifica que a técnica veio desenvolvida de lá. O que eu quero que vocês entendam é que aqui nós não estamos falando de técnicas diferentes, nós estamos falando apenas de um produto diferente, tá? Quando a gente utiliza fios tecnológicos, nós profissionais consideramos como se fosse a aplicação de um fio a fio. Porque a base desse fio, como ela é trançada, ela vai ter o mesmo contato como se fosse o de um fio a fio. Pode ser que dependendo da fábrica que você trabalhe, você até consiga fazer a wrap technique. Mas aqui nós temos uma mistura de volume com o fio a fio. Eu tenho o resultado de um volume com a base de um fio a fio. Por que eu falo a base de um fio a fio? Quando a gente aplica os fios tecnológicos, é muito difícil eu conseguir com que os fios envolvam os cílios da cliente. Ele provavelmente vai ter o contato de um fio a fio. Então é necessário que a profissional ela aprenda como colocar o fio dentro da gota, como aplicar esse fio da maneira certa para que ele tenha a retenção adequada. Se hoje você está usando esse fio, é claro, eu tenho certeza que você é apaixonado por eles. Eles são mais rápidos, eles são bonitos e eles realmente garantem essa agilidade. Mas toma cuidado para você realmente acoplar toda a base trançada dele no fio natural. Isso é o que vai fazer você ter uma boa retenção do seu trabalho. E agora já existe o fio duplo V. Por que a gente chama de 2 vezes a letra V? Porque nós acrescentamos mais um fio. Então agora nós temos um fio 4D. Lembrando que se você está assistindo este vídeo do Brasil, nós teremos o produto chegando em breve para vocês. Hoje no Brasil nós só temos os fios W. Se você está assistindo esse vídeo de qualquer outro lugar do mundo, você pode entrar em contato com a sede da empresa aqui na França, que nós teremos esse produto para oferecer para vocês. O importante de você entender os fios tecnológicos é que o grande diferencial dele, que faz com que ele seja utilizado e aceito por todas as profissionais, é que a base dele não possui cola. Se você pega um fio e você solta, você vai ver que essa base ela é trançada, ela não tem cola. E esse é o grande diferencial. Essa tecnologia de trançar a base faz com que esse fio se torne seguro para aplicação. Lembra que se antes, quando eu trabalhava lá atrás, nós tínhamos aqueles tufos, que a maioria das profissionais detesta, não usa e eu também desaconselho. Por que a gente não gosta desse tipo de material? Quando eu tenho um tufo, essa base dele, ela vem com adesivo, ela vem com cola. E esta cola, quando esse produto é colocado novamente dentro da gota na hora da aplicação, me faz ter um excesso de adesivo. Quando eu tenho excesso de adesivos, o risco de eu ter uns cílios colando no outro é muito maior. E quando eu tenho bases unidas, eu posso ter
falhas no olhar. Sabe quando a cliente faz o procedimento e de repente tem algum fio que fica pegando? Isso é um grande problema, porque o fato de estar incomodando significa que tem alguma coisa errada. Se eu não souber identificar, esse fio pode cair, ela pode ter uma falha e, consequentemente, a culpa vai ser minha. Então, quando os fios tecnológicos vieram, a maioria teve ali um pouco de preconceito por achar que ele era parecido com os fios de tufos que a gente trabalhava antigamente. A gente trabalhava da maneira geral, porque eu nunca trabalhei e sempre fui contra esse tipo de produto. Mas eu garanto para vocês, os nossos fios tecnológicos não possuem nenhum tipo de cola na base. E é isso que é o grande diferencial. A gente consegue melhorar e agilizar o trabalho da cliente, da profissional. E para o cliente final eu estou garantindo ainda a segurança do fio real dele. Se hoje você quer trabalhar com esses fios tecnológicos, tenha a certeza de avaliar o fio e ter a certeza de que esses cílios não têm nenhum tipo de cola na base. Caso contrário, você vai estar comprando ou um tufo ou você pode estar comprando uns cílios Pro-Made, ok? Esses cílios tecnológicos, eles vêm se tornando popular até mesmo em outras curvaturas. Lembra que quando eu falei para vocês na primeira aula que a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar ligado no que está acontecendo? É justamente por isso. O intuito é agilizar o trabalho da profissional, mas sempre garantir a segurança, tá? Eu repito isso muitas vezes, porque o procedimento tem que ser aplicado da maneira correta. Hoje, existem profissionais que trabalham com esse tipo de produto, aplicando ele em capping ou até mesmo em stacking. Se você que está assistindo esse vídeo, você nunca ouviu essas duas palavras, pode ficar tranquila. Quando a gente aplica na palavra capping, significa que eu estou aplicando um fio por cima e um fio por baixo. Eu estou fazendo praticamente um sanduíche com os meus cílios naturais. Eu não considero essa técnica muito segura porque o uso dos adesivos pode ser em excesso. O fato de eu aplicar 3 fios por cima e 3 fios por baixo está me ocasionando o peso de um fio de 6D. Eu preciso ter a certeza de que esse fio que eu estou aplicando, ele suporta esse peso. Não é simplesmente se preocupar com o resultado final. Eu tenho que me preocupar que esses cílios ele vai ficar bonito, ele vai ficar duradouro e ele não vai ocasionar queda prematura desses cílios natural. Então, por mais que esses cílios ele seja um boom no mercado, ele seja uma super novidade, a gente tem que utilizar com cautela, porque na realidade são 3 fios de espessura 0.07 que estão sendo aplicados como se fosse da maneira tradicional. A única coisa é que ele já vem pronto para você para facilitar o seu trabalho. Se hoje você já aprendeu essa técnica de capping, você gosta de trabalhar com ela, é por sua conta e risco. A única coisa que eu ressalto, avalie o fio natural da cliente para ver se ele suporta o peso de 6D e, por favor, trabalhe com cautela na hora dos adesivos, porque excesso de adesivo pode me provocar bases unidas, ok? E a gente não pode ter nenhuma base unida. Quando eu falo base unida, é um cílios grudar no outro, tá? O que é muito mais fácil disso acontecer quando eu tenho bases mais grossas, quando eu tenho quantidade de fios maiores. Quando a gente trabalha com a técnica stacking, é quando eu coloco um na lateral dos meus cílios. Eu apliquei o procedimento, eu fiz ali a aplicação do fio e depois eu vi que de repente talvez eu preciso de mais um aqui no cantinho para cobrir uma falha, para ficar mais escuro. Eu pego um outro conjunto de 3 e eu coloco pela lateral. Mais uma vez, eu tenho 2 vezes o cílio sendo mergulhado no meu adesivo. Vou ressaltar novamente, não estou dizendo que a técnica está certa ou errada, isso é a avaliação de cada profissional. Eu estou apenas dizendo para vocês que não considero 100% segura, porque o risco do profissional colocar excesso de cola, de adesivo nos cílios da cliente é muito grande. E como eu gosto de trabalhar sempre 100% seguramente, eu acho que hoje, se você está começando na área, você pode fazer o uso desses cílios de maneira tradicional, apenas aplicando um em cada um, que você vai ver que o resultado vai ficar lindo, a sua cliente vai adorar, você vai fazer ele super rápido e você vai ter todos os benefícios que foi programado para ele. Se você começa a inventar, querer fazer uma outra técnica, alguma coisa, é por sua conta e risco ou conta e risco de quem te ensinou esse procedimento, tá bom?
E depois o outro produto que nós temos que está em super alta é o Cílios Pro Made. O Cílios Pro Made ele veio no lugar dos tufos. Mais uma vez, as técnicas se melhoram, a gente evolui conforme o tempo vai passando. E eu quero explicar para vocês que os cílios Pro Made, eles são completamente diferentes de um cílios de tufo. Por isso que você precisa ficar na sua cabeça que hoje nós vamos ter 4 opções para você que quiser trabalhar com volume. Pensa comigo, se eu conheço a técnica correta de se fazer, a técnica correta não, a técnica habitual de se fazer o volume. Os fios vêm soltos e sou eu a profissional que aprendo a abrir eles em 3D para aplicar na hora dos cílios da cliente. Essa é a minha técnica inicial. Segundo, nós vamos ter agora os cílios W, que são fios que vão 3 fios sendo trançados que promovem o mesmo resultado praticamente do que o volume. Depois nós vamos ter os cílios Pro Made, que são fios praticamente iguais ao W, porém a base deles já vem unida, que é o grande diferencial da nossa quarta opção, que seria os tufos. Os tufos é o único tipo de material que eu não vou utilizar e eu vou explicar o porquê. Quando eu trabalho com o tufo, a base dele veio colada, então eu tenho adesivo nessa base. Se eu coloco esse fio dentro da gota do meu adesivo, eu vou ter excesso de cola, podendo ter todos aqueles perigos que eu falei, de ter excesso, de ter bases unidas e etc. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é a diferença então de um tufo para um cílios Pro Made? Por que ele chama Pro Made? Para poder te explicar, eu vou fazer como eu faço com as minhas alunas. Eu vou deixar você mesma avaliar a situação e entender e achar a resposta. Quando a gente trabalha com fios sintéticos, todos os fios que eu compro em caixinha, eles são sintéticos. A palavra sintética significa que o produto não é real. Ele foi produzido para parecer com alguma coisa. Assim como eu tenho um couro sintético, eu posso ter um cílios sintético. Ele não é o cílios real, ele foi produzido para parecer com os fios reais. Mas eles são produzidos de qual matéria-prima? Do que é produzido os fios sintéticos que todas as profissionais utilizam hoje no mercado? Se você não conhece essa resposta, fica calmo que isso é um dos temas do nosso curso, mas basicamente esse fio ele é produzido de plástico. Ele vem derivado do petróleo e é um tipo de plástico que é utilizado para fazer esse produto. Se eu tenho um produto de plástico e eu coloco calor nele, eu coloco ele próximo do calor, o que acontece com esse plástico? Provavelmente ele derrete. Se ele derrete, ele tem uma outra forma. Então, os cílios Pro Made são cílios sintéticos na base do mesmo PBT que é utilizado nos fios naturais, porém a base dele é selada através do calor e não da cola. Esse é o grande diferencial entre um Pro Made para um tufo. Por isso que o nome dele chama Pro Made. Você pode encontrar vários estilos, tá? Entre eles de 3D, 4D, 5D, que são vários fios em um, para facilitar o trabalho de você. Aí você vai me falar, poxa Luana, mas a gente parece que tá dando um passo lá para trás e voltando a trabalhar com aqueles cílios quando a gente começou a trabalhar, que vinha em potes e etc. E a minha resposta é que não. O mercado evoluiu. Quando a gente trabalhava com aqueles cílios, era difícil porque os fios eram ruins, eles eram duros, a técnica era horrível, o produto, a cola que eu utilizava era 100% viscosa e a base desse fio era muito grossa. Hoje, os fios Pro Made vêm com um conceito diferente de serem selados, eles não têm adesivo na base e a base desse fã ela é extremamente fina para que quando eu faça a acoplagem no fio natural da minha cliente, seja o mesmo resultado como de uma cristalização. Isso me permite ganhar um tempo, aumentar o volume e oferecer ainda assim um produto confortável, macio e gostoso para minha cliente. Então nós pegamos a parte boa de antigamente com a parte boa da atualidade em relação à tecnologia, produtos e resultados e unimos em um produto só.
cabe a você selecionar uma boa marca para qual você vai trabalhar. Afinal de contas, não é porque apenas o fio ele é tecnológico e vem com esse intuito, esse princípio, né, de oferecer o produto diferente para vocês, que significa que todas as marcas vão ser iguais. E agora eu vou falar um pouquinho da Rastelli. Nós ficamos nos últimos meses trabalhando para conseguir oferecer fios tecnológicos realmente diferenciados para vocês, assim como quando nós lançamos o fio W, eu demorei para colocar eles em linha porque eu queria um fio que fosse perfeito para vocês, que tivesse alinhado, que eles fossem trançados, que não tivesse cola na base, que eles fossem fáceis de manusear, entre outros fatores. Então, eu preparei um vídeo para mostrar para vocês a diferença entre cada um deles, assim como para que vocês conheçam os fios ProMade. Lembrando, é claro, que se você está vendo esse vídeo de algum país diferente, cada país tem o seu distribuidor e cada distribuidor tem ali os seus produtos, os pedidos e etc. Caso você ainda não tenha esse produto em mãos, você pode entrar em contato conosco aqui da sede. A gente vai passar as informações para vocês, mas nós estamos tentando abastecer todos os nossos distribuidores o quanto antes possível para conseguir oferecer esses produtos novos para vocês. Mas é claro, mesmo que o produto ele seja perfeito, lindo e maravilhoso, o intuito é que você conheça o produto, mas que você realmente não fique apenas utilizando ele. E mesmo que ele seja todo perfeito dessa forma, não esqueça que o mais importante é você ter uma boa formação. Porque não importa, você pode ter o produto pronto e lindo para você. Se você não conseguir encontrar o equilíbrio entre temperatura e umidade, você não vai conseguir utilizar o máximo do seu adesivo. Se você não conhecer a composição do seu adesivo, talvez você pode ter problemas em saber selecionar qual é o melhor adesivo para você. Se eu não conseguir entender a diferença entre coesão e adesão, eu não posso ter o mesmo resultado em questão de retenção dos meus trabalhos. Entre outros fatores que só com uma formação completa você vai conseguir ter. O intuito é que você conheça as novidades, que você veja um pouquinho do que a área da extensão de cílios pode te oferecer e para que você tenha essas aulas introdutórias, para que você veja realmente se você está disposto a fazer parte desse novo mundo, onde você vai conhecer produtos, técnicas inovadoras para realmente oferecer um trabalho único e diferenciado do que a maioria oferece e também, é claro, se atualizar desse mercado e já começar com o pé direito. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que eu possa ter apresentado para vocês coisas novas, mas a gente ainda tem mais 2 aulas. Então a gente se vê nas nossas próximas aulas. Um beijo e até mais. Ó, aqui eu trouxe para vocês os cílios W, tá? Para vocês conhecerem. Eu vou deixar ele até bem pertinho aqui da câmera para vocês verem como o resultado desses cílios fica no cílios natural. A gente aqui na França costuma até falar que ele é um volume rendado ou um volume francês, tá vendo? Porque ele fica com um resultado bem natural, ele fecha, tá? Sem ficar aqueles espaços quando a gente trabalha com o fio Y apenas. E eu considero ele melhor do que o fio Y, porque ele preenche mais rapidamente os cílios da cliente. Então, se você ainda não conheceu esse cílio, eu vou pegar aqui um da pontinha para vocês verem. Ele geralmente vem com 3 fios, tá? Que são o grande diferencial deles, que é o que eu falei para vocês, tá? Ele vem assim, ó, 3 fios, dá para ver, né? E quando a gente aplica, toda essa parte aqui de baixo que ele está unido é onde eu tenho que colocar dentro do adesivo da nossa cola, tá? Dentro da gota do adesivo. Se vocês tiverem dúvida, nós temos vários vídeos no Instagram onde eu mostro para vocês como colocarem. Mas o grande diferencial que eu falei para vocês é que se eu pegar esse fio aqui, ó, e eu puxar ele solta, porque ele não tem adesivo na base, tá? Essa base ela foi trançada. Então, o fio, ó, ele é um fio tradicional, como se fosse o fio do volume. Então, essa é uma das variações, tá? Do fio tecnológico. A nossa caixinha, ela vem com todos os tamanhos, tá? Para que vocês possam utilizar. A curvatura aqui que eu tô mostrando para vocês é a curvatura CC, uma curvatura em pé, muito utilizada. E realmente é um fio que ele vale a pena utilizar. Você pode ver que
A fileira dele, ela vem bem cheia, bem pretinha, com bastante fios, o que realmente conta na hora de você fazer o seu preço de custo, tá? Então esse daqui é o nosso fio W, para que vocês conheçam. É uma das variações dos fios tecnológicos. Daí nós vamos ter os fios que são Pro-Made, tá? O fio Pro-Made, ele é diferente. Olha a diferença do W e a diferença do Pro-Made. O Pro-Made, ele vem pronto para vocês utilizarem. Mas reparem a base dele. A base dele, ele é bem fininha, tá? Totalmente diferente do que a de um tufo. E o grande diferencial é aquilo que eu falei para vocês. Essa base, ela está selada, tá? Ela vem sempre assim. E a gente recomenda que você utilize essa pinça, que é a pinça E3, tá? Para que você faça o uso por causa dessa ponta quadrada dela. Quando você vai trabalhar com os fios Pro-Made, a maneira mais fácil e mais rápida de se trabalhar é você tirar eles da base aqui, tá? Você vê que, ó, ele não se perde a forma. E aí depois você pega ele aqui em cima. Coloca ele dentro da gota do adesivo e acopla no fio natural da cliente. Se você olhar a basezinha dele, você vai ver que essa base, ela é praticamente como uma base de um fã cristalizado, tá? E se você olhar, eles oferecem o mesmo V profundo do que o volume russo. Nós tivemos o cuidado de trabalhar para que essa base ela seja o menor possível e para que realmente ele ofereça o mesmo resultado de um volume russo. E mais uma vez, se eu pegar esse fiozinho aqui na lateral, eu vou até segurar ele aqui mais pra ponta para vocês verem, ó. Se eu pegar ele aqui na ponta e eu puxar ele, ele acaba soltando porque essa base ela foi selada, ela não foi colada, tá? Então você pode tirar um, se de repente você quiser, um 4D, enfim, ou só para você conhecer que esses cílios, ele não é um tufo, ok? Por isso que o nome dele é Pro-Made. E depois disso, nós também tivemos o cuidado de trabalhar com eles em espessuras mais finas. Por exemplo, nesse caso que, para quem gosta realmente de trabalhar com um mega volume, para quem quer realmente um resultado mais cheio, esse cílios, por exemplo, ele é 8D, ou seja, são 8 fios em cada fã, porém nós diminuímos a espessura, tá? Para garantir que ele não seja tão pesado. E vocês podem ver que a curvatura desse aqui é uma curvatura D. Então, olha bem para você ver, ele é bem curvado, bem bonito. Eles vêm todos alinhados aqui, para que realmente quando você vá trabalhar, você fique mais rápida no seu trabalho. Basta você vir aqui na parte dele de baixo, retira o fã e faz a aplicação. Ó, peguei, levantei, tá vendo? O fã, ele não se desfaz. Peguei aqui pela parte superior, coloco no adesivo e coloco no fio da minha cliente, tá? A basezinha dele também é uma base fina, por mais que tenha vários fios, é uma base que não vai pesar nos cílios da nossa cliente. E você pode trabalhar com ele da maneira 100% saudável, tá bom? Essa aqui é a nossa grande diferença dos nossos fios Pro-Made para os fios W, ok? Um é totalmente diferente do outro, porém é lógico que o intuito é o mesmo, é agilizar e melhorar o trabalho de vocês.